Queridos e queridas, belezinha? Como é que vocês estão? Eu recebi uma pergunta aqui da Bruna Amâncio, perguntando, dúvida, qual é a diferença entre a view e a tabela temporária, né? Temporary Table. Então, assim, tabela temporária, como já diz o próprio nome, ela tem um tempo de uso. Tempo de uso é, ao contrário de uma variável, né, uma tabela variável, não sei se vocês sabem como é que declara uma tabela variável, é assim, declare, mesma coisa que declarar alguma coisa, né? Vou chamar de x table, e aí você define igual uma tabela, e você trabalha igual uma tabela, só que em cima do batch ao qual você está trabalhando. Batch é todo o código, tá? Terminou o batch, a tabela temporária vai para o saco, tá? Tabela variável. Tabela temporária, ela funciona em cima da sessão. Então, quando você declara a bendita da tabela variável, ela fica ativa enquanto a sua janelinha estiver aberta. Ou seja lá qual sessão que foi executada para aquela tabela estar ativa. Veja que aqui eu coloquei dois asteriscos. Existe a diferença. Se eu colocasse somente um único asterisco, minha tabela temporária ela seria local. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que somente funcionaria dentro dessa janela da esquerda. Tá? Já quando eu estou tratando de uma tabela temporária... Deu um mau jeito aqui na perna. Se eu estou tratando de uma tabela temporária global, enquanto minha sessão estiver aberta, ela funciona em todas as outras sessões que também estão abertas. Tá? Então, por exemplo, aqui, vocês podem ver que aqui do meu lado, eu estou tentando executar e não tem nada. Beleza? Se eu rodar aqui, ou se eu rodar desse lado, já vai terminar de fazer o select e vai rodar as duas linhas. Eu rodei desse lado, ele fechou, né? Então ele fechou, desculpa, ele executou e selecionou as duas linhas que era do outro select que eu fiz aqui, só para copiar para não me perder, tá? Às vezes pode ser que eu precise de novo. Se eu fechar essa bendita dessa janela, na hora que eu executar, ele não funciona, tá bom? Então existe essa diferença. Já uma view, você pode estar me perguntando, qual que é a vantagem de eu usar uma... Deixa eu primeiro explicar a view, depois eu falo a vantagem de cada uma delas, tá? Então, uma view é um objeto que eu crio no meu banco de dados. Então, assim, eu vou estar lá, create, view, vw, underline, dias, por exemplo. Ontem, hoje. Hoje e ontem. Eu vou criar uma CTE aqui dentro, que é possível criar uma CTE aqui dentro. Which dias as... Vou complicar só para poder mostrar, tá? Ontem, hoje. Aí eu vou colocar aqui select. Date, add, day, mais um, get date. Eu gosto de escrever com maiúsculo, tá? Comando de SQL. Por quê? Porque é custo, tá? Date, add, day. Não, date, add não, só quero de hoje. Get date. Aí eu venho aqui embaixo, select, asterisco, from dias. Aí eu venho aqui e eu crio. Ah, tá. Sintaxe incorreta. Tem que colocar ponto e vírgula. Create view. Por que ele não está executando esse bendito? Deixa eu colocar aqui. Tira esse daqui. Né? Ontem. Hoje. Aqui eu vou tirar isso daqui. Select asterisco from dias. Por que ele não está criando a bendita da minha view? From dias. Vamos lá, por quê? Dias. Create view, VW, tá certo? Deixa eu tirar aqui o parênteses, vamos ver se ele vai. Vou tirar aqui o parênteses. Pronto. Agora sim eu criei a bendita da minha view. O que acontece? Se eu vier aqui, ó, select, asterisco, from, VW, hoje e ontem, e eu executar, eu tenho dois casos, que é o ontem e o hoje, né? Então, assim,
E dentro da minha view eu posso colocar outras estruturas, eu posso colocar vários selects, eu posso colocar... às vezes eu posso fazer uma determinada migração, como eu já vi acontecendo, e eu tenho o meu aplicativo ele precisa acessar bases anteriores, né, bases antigas, e eu posso fazer com que essa view represente essa outra base. Dá para você fazer isso. É só você nomear, por exemplo, a sua tabela, a sua view, como mesmo o nome da tabela antiga. Ele vai acessar, se tiver a mesma estrutura, se estiver retornando os mesmos dados, o select ele vai interpretar como se fosse a tabela. Né? Então, às vezes, você tem um aplicativo que você desenvolveu, sei lá, em PHP, que está por cima disso. Você, fazendo desse jeito, você consegue fazer essa determinada migração, você consegue fazer uma porrada de coisa com view. Então, qual que é a vantagem de uma para outra? Né? Vantagens e desvantagens. Vantagem de uma view, né? Vantagem de uma tabela temporária. Eu não vejo vantagem nenhuma. A única coisa que eu só vejo é que se caso você precise fazer uma pequena migração de dados, né, você precisa jogar para determinado lugar antes e afins, né, tabela temporária em último caso, porque tabela temporária é lenta, tabela temporária ela usa um recurso chamado TempDB, que é essa bendita dessa tabelinha aqui, né, ao banco de dados do sistema. Ele usa o TempDB ele consome disco. Ok, se for um cluster de dados, né, são várias bases separadas, etc e tal, né, às vezes o meu HD ele é um SSD, então por esse fato ele vai ser acessado mais rápido. Mas quando a gente está tratando de milhões ou às vezes centenas de milhões de linhas, esses detalhezinhos eles se acumulam, né, e eles formam um baita de um caminhão de problemas. Então, eu não aconselho usar tabela temporária, tá? No máximo, se você quiser tabela variável, que às vezes ele joga para a memória, tá? Às vezes não, dependendo do tamanho. Mas tabela temporária é só em último caso. Às vezes com CTE, por exemplo, você consegue fazer isso. Aqui dentro desse... Eu tenho vídeo de CTE, tá? Caso você queira ver. Aqui dentro você coloca todos os selects que você quer, você faz todo o join, você faz todo o tratamento e você pode ir encadeando várias CTEs, uma debaixo da outra, fazendo todo o tratamento possível para você chegar no final, você só tem uma única tabela. E você consegue fazer isso dentro de uma view. Tá? Então, aprenda CTE, CTE é bom, CTE é de Deus. Aprenda CTE, porque CTE ajuda pra cacete. E dependendo se você montar um select no CTE, a própria estrutura do banco de dados, isso eu estou tratando de SQL Server, vai otimizar a sua seleção e a sua seleção vai ficar bem mais rápida. Tá? Então, quais são as vantagens de você ter uma view? A view ela é dinâmica, então você consegue, dependendo, você consegue deixá-la de uma forma a qual você consiga até mesmo inserir e atualizar dados e apagar dados, mesmo sendo uma view. A view em si, ela gerencia a tabela ao qual ela está referenciando, tá? Não é todos os casos, não dá para você fazer de uma forma bagunçada. Eu não lembro de cabeça quais são os pré-requisitos para você fazer isso, mas dá. Uma outra coisa que view, ela é otimizável, então dá para você deixar várias configurações em cima de uma determinada view, eu não lembro todas de cabeça. Você ter várias configurações em cima de uma view e a view, o próprio banco de dados ele otimiza essa view. A view ela encapsula dados, então você pode ter um baita de um select dentro da view e às vezes, putz, não tá legal, eu posso otimizar fazendo blá, alguma coisa. Você consegue fazer em cima da view, tá? E a aplicação que está em cima selecionando essa view nem vai estar sabendo do que está acontecendo, né? Você consegue encapsular isso. Outra coisa que é outra vantagem da view também é a questão de segurança. Às vezes você precisa restringir quem que pode acessar essa bendita dessa view. Então, às vezes, vamos dizer que você trabalha em um lugar que tenha 3 departamentos, A, B e C. Né? Vamos dizer que esse departamento C não pode ver a view, não pode selecionar as views desses outros 2 departamentos. Por quê? Motivos. Os usuários não podem executar, às vezes você tem uma planilha de Excel que está linkada com essa base de dados e aquelas pessoas elas não podem atualizar essa bendita dessa base de dados. Isso dá para você fazer se você tiver um domínio, por exemplo. Você consegue colocar na própria base de dados, você consegue criar tipos de usuário, né? Se você tiver o poder para poder fazer isso no seu computador ou no servidor, por exemplo. Né? Se você conseguir fazer isso, então você pode organizar por tipos de dados, tipos de
usuários, quem são usuários que podem executar determinadas funções. Às vezes, como eu disse, você tem a planilha do pessoal da contabilidade, por exemplo, ou do pessoal da RH. Então, somente o pessoal da RH pode atualizar essa bendita dessa planilha Excel, já o pessoal de um outro setor não pode. Ah, mas se um atualizar, só vai lançar para outro, tá bom, aí você não pode fazer nada. Mas em sentido de atualização, você consegue restringir isso. Meu, view é tudo de bom, tá? View é muito melhor do que procedure, view é muito melhor do que função, tá? É lógico que existem situações ao qual você vai precisar de uma função, ao qual você vai precisar de uma procedure, né? Mas quanto menos você usar esses objetos, principalmente na questão de seleção, melhor. View é bom, tá? CTE é bom. Tabela temporária é ruim. Tabela variável talvez seja bom, porque dá para você colocar índice, também numa tabela temporária dá, mas, meu, usar disco é uma porcaria. Principalmente quando você está trabalhando com dados com um volume muito grande de dados. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que eu coloquei bastante coisa, né? Eu coloquei muita informação num único vídeo só, mas eu espero que vocês tenham compreendido, né? Caso não, eu tenho mais de 100 vídeos de SQL. Dá para vocês aprenderem bastante, principalmente esses últimos vídeos que eu estou fazendo um projetinho. Né? Eu ainda não cheguei na parte de view, não cheguei na parte de procedure, mas na questão do raciocínio vocês vão conseguir pegar um pouco melhor. Espero ter te ajudado, Bruna, espero ter ajudado as outras pessoas que também estejam assistindo esse vídeo. Beleza? Beijos, até mais.